dos cômodos ali da edificação, certo? E aí, existem vários tipos de plantas, né? Geralmente a planta que todo mundo conhece, ela é planta baixa, né? A gente chama de planta baixa, mas existem outros tipos de plantas que vocês vão se deparar aí na carreira profissional de vocês, certo? Deixa eu só responder o Neuremir aqui. Falando, boa noite, gostaria de saber sobre as escalas dos desenhos do mapa. Tem que ser aquelas mais usuais, conforme escalímetro, ou pode ser outras, como por exemplo 1x3, 1x4, 1x8? Pode ser outras, eu acho que até, se eu não me engano, eu especifiquei lá qual escala que você usa, tá, Nerenir? Eu não tenho certeza, mas acho que no enunciado eu coloquei lá, usa a escala 1x2, 1x3, mas se eu usar do escalímetro vai ficar muito pequeno, tá? É por isso que eu nem recomendo usar escalímetro no desenvolvimento de mapa, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando aí, tá, pessoal? Meu Deus do céu, não pode tocar no telefone. A primeira planta que a gente vai falar é sobre um cara chamado de planta de localização e planta de situação. Tá? Então, esses são os dois primeiros tipos de plantas que nós temos dentro da área de construção, né? Por nada. E elas indicam o quê? Ela não tem nada a ver, né, diretamente com a construção em si, tá? A gente tem que entender um pouco do que tem antes da construção, certo? Então, a planta de situação, ela vai indicar ao leitor daquele desenho uma posição referencial que a edificação se encontra, né? Então, ela não serve para mostrar como que é a edificação, ela é para posicionar a edificação em relação ao macro. Então, vamos pensar aqui, eu dei essa aula para agronomia, então aqui eu tenho que trazer para a cidade, peraí, minha cabeça está lá na agronomia. Na planta de situação, ela vai mostrar o que eu tenho além da edificação. Eu tenho o terreno, né? O que eu tenho no terreno? Eu tenho o bairro ou o município, né? E o estado e o país, etc. Então, a planta de situação ela serve para localizar a construção ali em relação ao bairro que você está, em relação às ruas, ao entorno daquele lote ali, daquele terreno, né? Tem lugar que chama lote, tem lugar que chama terreno, tem lugar que chama data. Aí, o importante é que você saiba do que eu estou falando. O nome não importa muito, mas... a gente tem uma norma que especula isso, ela é NBR 6492, né? E segundo ela, o que eu preciso obrigatoriamente ter numa planta de situação? Eu tenho que ter uma indicação de onde que é o norte, certo? Então, existe um posicionamento, todo mundo já deve ter ouvido falar das posições cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, noroeste e sudeste, né? Nós temos esses 8 pontos cardeais aí no nosso globo, e aí a gente sempre indica a posição do norte, porque é a referência padrão. Através dele, por exemplo, que um arquiteto ou um engenheiro civil, ele consegue definir qual que vai ser a disposição dos cômodos ali dentro daquela construção, por questões de, se eu sei onde que é o norte, então eu sei que o sol ele nasce em leste e põe-se a oeste, né? Não necessariamente exatamente no ponto zero ali de leste a oeste, mas a região, você sabe, o sol não vai se pôr no sul nem no norte. Então você sabe, já viram quando você vai comprar um imóvel, fala assim, isso aqui é sol da manhã, isso aqui é sol da tarde. Então o imóvel ele é virado para uma posição onde vai pegar todo o sol que vem no período da tarde. Na manhã não bate sol nele. Outros, amanhã bate sol e à tarde não bate sol. Então isso está muito relacionado à questão de conforto, né? Conforto do ambiente, certo? Se você está fazendo engenharia elétrica, acho que não sei se tem engenheiro eletricista aqui, mas eu acho que tem. Ou alguma área, controle de automação também, mas para você fazer um dimensionamento correto, né, de uma unidade de ar-condicionado, por exemplo, sabe quantos BTUs eu preciso? 9.000, 12.000, 30.000? Né, a posição do sol em relação ao ambiente é fundamental para te definir isso, senão você bota uma cômoda é pequena, mas bate sol o dia inteiro, não vai ser um simples, vai ser diferente o cálculo para um ambiente que não bate sol.
né? Você tem essa questão aí, certo? Outra informação importante que a gente tem na planta de situação é eu dizer quais as ruas que estão ao entorno daquele terreno, né? E para poder entender a posição do terreno em relação ao município, como eu falei, certo? Eu não preciso dizer na planta de situação quantos quartos vai ter, que sala, cozinha, etc., mas eu preciso ter essas informações de posicionamento de rua, distância que eu tenho do terreno até o início da rua, até o final da rua, né? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. O número do lote, né, o número do terreno em relação aos demais. Então, a planta de situação ela vai ser muito encontrada, por exemplo, se vocês passearem no shopping, assim, é comum você encontrar um quiosquinho lá de alguém que está vendendo, né, um empreendimento, certo? Como é que chama essa empresa? Não é beneficiadora, caramba, mas daqui a pouco alguém vai falar o nome para mim aqui. Mas ela é uma empresa que vai fazer o loteamento, ele vai pegar um terreno grande e vai lotear. Aí você vai lá, tem uma maquete bonitona, grandona, assim, né? Quando eu era criança, eu adorava ficar olhando aquilo em volta, assim, aqueles alfinetinhos do lugar. Então lá você consegue ver os. Não é construtora, tem um outro nome específico. Daqui a pouco eu vou lembrar, certo? Eu lembro que eu quase abri uma esses anos atrás. Aí a gente está fazendo um projeto grande lá e, vamos abrir, ia ser uma construtora, ia ter esse outro nome, nossa, me fugiu a cabeça agora. Também não é imobiliária, incorporadora, isso mesmo, Silvio, é uma incorporadora o nome que eu queria me lembrar. Obrigado. Então a incorporadora, né, ela vai ser responsável, e aquela maquete, ela é justamente uma planta de situação. Reparem que no canto dela vai mostrar a posição do norte, vai mostrar o terreno em si, você vai ver onde é declive, onde é aclive e tal, e o número dos lotes ali, se você, meu lote é o número 18 que eu estou comprando, então qual que é a posição dele em relação aos outros, qual é a rua que está passando ali e tal, né? E são plantas que elas são muito pequenas, assim, tipo, ela é muito reduzida, né? Então você vai usar a escala de 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000. Para vocês terem uma ideia, a professora Thaís ou a professora Lina, joga para mim na outra tela ali, onde está pegando a minha tela inteira, está espelhando a minha tela. Eu vou abrir aqui o Google Maps, né, que aí vocês conseguem ter uma ideia, mais ou menos. O Maps ele não traz para nós o conceito de escala, 1 para tanto, 1 para tanto, 1 para 500, 1 para 1000, né? Mas, por exemplo, eu estou aqui em Londrina, tá mostrando para mim aqui, certo? Uma planta de situação, ela seria algo nesse estilo aqui. Olha a escala que eu tenho, ó. Como que eu leio essa escala? Essa escalinha aqui está mostrando para mim que nessa distância, né, nesse espacinho que eu tenho aqui, ó, desse ponto, aqui, tô aqui no mouse aqui perto da hora aqui vamos abrir aqui, ó, perto aqui embaixo, né, meu mouse está aqui embaixo para quem não se localizou aí, perto da minha aqui. Então esse espacinho aqui, ó, equivale a 500 metros. Então se você pegar seu dedo e colocar na tela, vai falar, então aqui tem 500 metros. Se aqui tem 500 metros, ó, eu sei que onde está escrito aqui, ó, Avenida 10 de Dezembro, certo? Esse espaço onde o A começa e o O termina, eu percorro mais de 500 metros aqui através dele. Talvez minha tela dê alguma distorção, tá? Por causa do formato. Se eu tirar o zoom, ó, agora aquele espacinho corresponde a 1 quilômetro de distância, né? Então aqui é uma forma de se eu aproximar o zoom, aqui, ó, vou pegar a Avenida 10 de Dezembro agora, só esse escrito do nome está representando para mim mais de 100, entre 100 e 200 metros aqui. Então, uma forma, ó, um quarteirão aqui, ó, se eu pegar a distância, esse quarteirão tem um pouco mais de 100 metros, tá vendo? Vai ter uns 120, 130 metros. E aí você consegue ter uma relação de uma planta de situação, né? A planta de situação, ela é bem afastada, ela vai mostrar para mim as ruas, e a planta de situação, ela geralmente vai mostrar assim, ó, o lote, né, o terreno, o Maps, ele não trabalha com planta de situação, mas você vai ter uma imagem parecida com essa aqui, olha, nesse entorno aqui, ó, da rua Maurício de Nassau, rua Almirante Barroso, Paulo Barreto e a Coronel Camisão aqui, ó. Entre essas quatro, você tem, ó, cada um desses um terreno, né, e aí você consegue encontrar a disposição. Aí o norte está onde? Deixa eu ver se nesse Maps mostra aqui, mas o que é isso? Aqui vai mostrar onde eu tô. Nesse ele não está mostrando, mas no celular ele vai ter uma referência de norte ali, conforme você gira. Acho que aqui ele vai mostrar se eu botar ele é satélite. Se eu botar satélite aqui, aqui ele vai mostrar para mim a posição do norte, né?
E aí você consegue virar. Quero girar para cá e tal. E geralmente no celular ele vai trazer uma bússola junto, porque hoje em dia os celulares todos têm giroscópio, então você consegue simular com uma bússola, tá? Vamos voltar então para os nossos slides, que era só para vocês terem uma ideia. Pode jogar no slide de novo, isso, né? Então, a manutenção de todas as coordenadas dá muito certo, exatamente, Fábio. Né? Google Earth é bom? Google Earth é muito bom, Everaldo. Ele é um bom, um cara bastante preciso, assim, tá? Lá Gigapoint, aqui do lado de casa, né? Ó, no exemplo que está no livro de vocês ali, do lado esquerdo aí, né, do slide, você tem a planta de situação, ó, o número do terreno, olha a posição do norte. O norte está lá, né, na diagonal aqui, na verdade está ao contrário aqui, está apontando nesse sentido, minha tela está espelhada para vocês. Deixa eu espelhar isso aqui. Deixei eu espelhar, né? Aí. Então o norte está para cá, assim, contando o norte verdadeiro. NV representa norte verdadeiro também, certo? E vai dar informações do terreno. Repara que não tem nada relacionado a onde que está a construção ali dentro. Só está mostrando o terreno. Então é para você localizar o terreno em relação aos demais. Você vai encontrar esse tipo de planta geralmente em escrituras, né? Documentação de escritura e tal, quando você está desmembrando o terreno das terras ali, aí você faz a planta de situação, certo? Já a planta de locação ou planta de localização, ela é como se eu desse um zoom, certo? Então eu estava lá no mapa, olhando o bairro, né, o quarteirão, agora eu dou um zoom e foco no terreno, certo? E o que eu vou entender no terreno? Boa noite, Anderson. Boa noite, Robson. Né? Então o que eu vou entender agora dando um zoom no terreno? Eu vou olhar o que eu tenho dentro desse terreno, certo? Então, a planta de locação ou de localização, são sinônimos aí, vai mostrar para mim onde que está posicionada as construções dentro do terreno. Não importa mais que rua que está em volta, qual é a distância do lote ali, o número do lote em relação ao início da rua, ao final. Importa para mim, eu tenho uma construção aqui, eu tenho um edícula no fundo, eu tenho uma casinha aqui do lado, né? A planta de localização também não me importa saber quantos quartos, quantas cozinhas ou salas tem, né, em cada edificação, quantos banheiros. Né? A Rosiane chegando também, o Daniel. O que importa para mim é saber a posição da construção em relação aos limites desse terreno, certo? Então, esses limites também vão variar de acordo com as normas da cidade, né? De acordo com as leis da cidade. Você tem distâncias mínimas, que são os afastamentos que você vai ter de um muro do outro. Já vi no lugar e fala assim, pô, você não pode construir, por exemplo, lá na casa dos meus pais, quando a gente construiu lá, você não pode construir a 1,5 metro, né? A menos de 1,5 metro de distância dos muros laterais. Você tem que deixar essa distância mínima de corredor ali. Você não pode construir colado. Já outras cidades, por exemplo, São Paulo, por exemplo, você vê que o cara constrói, usa todo o limite do terreno ali, não tem, muitas vezes não tem nem corredor, a passagem é por dentro, porque a legislação municipal já é diferente, né, de outras cidades. Então isso varia de cidade para cidade, mas na planta, olhem na imagem aqui da esquerda, ó, observe que se eu der um zoom, vamos voltar aqui, a planta de situação da direita aqui, né, a planta de situação, ali, a escala está 1 para 1000 e tal, e quando eu mudo aqui, ó, opa, cadê? Aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ó, eu dei um zoom, agora eu só estou olhando o terreno. Agora, dentro daquele terreno ali, eu sei que eu tenho uma construção apenas, certo? Um telhadinho de 2 águas, a gente vai falar de planta de cobertura daqui a pouco, e eu sei as distâncias que eu tenho. Ué, por que está mudando esse slide aqui? Eu sei que eu tenho as distâncias aqui de uma beirada até a outra, né? Os afastamentos em relação ao entorno desse lote. Já na imagem da direita, ela é a planta de localização desse terreno aqui, ó, dessa imagem da esquerda aqui. Ops, oh, caramba, por que está fazendo isso? Ela vai mostrar, então, ó, parte rachurada ali, ela vem. Oh, meu Deus do céu. Tem alguma coisa apertando, será? O mouse ficou louco. Tem alguém me trollando aqui.
escutando barulhinho de mouse aqui, podia ser minha mulher que tá com o mouse junto comigo, mas não tá não. Tá, vamos fazer o seguinte, joga na outra tela para mim, professora Aline ou Thaisa. Não sei o que está dando problema aqui, vou partir para esse slide aqui, tá? Aqui eu sei que não vai dar problema. Então, ó, esse carinha aqui, né, essa plantinha de situação aqui, ó, essa plantinha de localização, ó, é o que eu estou vendo dentro desse terreno aqui, certo? Então, dê um zoom nesse terreno rachurado aqui, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter a construção, olha as medidas, as distâncias que eu tenho de cada lugar, eu tenho a vegetação aqui, vamos dar um zoom nesse cara aqui, ó. Então, eu tenho uma vegetação, mostrando onde que estão as árvores, onde que está a entrada do terreno, saída. Repare que isso aqui é um terreno comercial, né? Lembrando que agora eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Essas bolinhas, né, esses círculos marcados aqui, né, são as cotas de altura do chão ali, do piso, né, as cotas de piso. Então, a gente tem aqui as alturas em relação ao ponto zero, que geralmente é o quê? É a distância da rua, né? A altura da rua ali é o ponto zero, e você sabe quantos metros que eu tenho de aterramento, mais alto do que, ó, aqui dá 2 metros e pouco em relação à rua, né? Então, é um terreno que está subindo. Se você negativa esse valor, então é um terreno em declive, né? Ele estaria descendo quanto mais eu fosse profundo dele, tá? E aí a gente chega na planta baixa, né? A planta baixa, só ver se tem uma pergunta aqui, topografia do imóvel, isso, tá? Beleza. Planta baixa, aí é aquela planta que todo mundo já viu, todo mundo conhece, tal, né? A planta baixa, o que é a planta baixa em si? A planta baixa, ela nada mais é do que eu pegar um desenho, né, do projeto da construção. Então, você vai pegar a sua construção, vamos dizer que nos dias de hoje, tá? Para quem é da engenharia civil, ó, 3 letrinhas que você precisa saber. BIM. Isso chama-se BIM, certo? BIM é uma metodologia que a gente já usa há muitos anos dentro dos projetos mecânicos, etc., mas agora, nos últimos 4 anos, que começou a ser implantado no Brasil essa metodologia. É uma metodologia de gerenciamento de projetos e tal, que a gente aplicava BIM e conseguia ter, em relação à realidade, né, uma margem de erro de 14%, tá? Isso na construção civil é muito baixo, porque você pegar o quanto você fez lá uma construção no seu projeto, no papel, e para a realidade, você vai ver a margem de erro, calcular, vai dar em torno aí de 40%, 38%, 50%, dependendo da obra que você está fazendo, né? A gente conseguia chegar em até 14% de margem de erro, que é algo muito significativo. Hoje já deve estar mais baixo ainda, deve conseguir 10%, 8% já, tá? Menos que isso já é muito difícil, é porque a construção civil tem muita variável que não depende muito de você, mas aplicações de inteligência artificial, gerenciamento de riscos, internet das coisas, etc., são muito boas para auxiliar vocês nessa área. Então, quanto mais vocês começarem a pesquisar, pelo menos, sobre o assunto e começar a se aprofundar mais nisso, é essencial, certo? Então, quando a gente faz um projeto arquitetônico, né, vamos partir lá para o CAD, você construiu uma casinha ali e não desenhou no AutoCAD só a planta baixa, você desenhou ela igual eu fiz aqueles sólidos no SolidWorks, né, fiz uma casa cheinha, bonitinha, com telhado, já disse qual que é o material de cada coisa ali, quanto que é o custo de cada coisa, então tudo isso é gerenciamento. E o que você faz para ter uma planta baixa? Você pega essa construçãozinha tridimensional, partindo do chão, né? Uma casa ela vai ter, sei lá, 5 metros, 6 metros de altura. Você vai partir do chão aqui, mais ou menos 1,20 m, 1,5 m de altura, ó, e vai cortar ela. Passa um plano cortando ela. Na hora que você corta ela no meio, igual uma laranja, pega a tampinha da laranja aqui, ó, e joga fora, né? Joga essa tampinha fora, você vai ter agora a parte de baixo da planta. E faz isso aqui, ó, com a planta, viro ela para mim aqui, ó. Então, estou olhando por cima, sem o telhado, certo? Isso é uma planta baixa, tá? Então, a parte superior do nosso desenho é retirada para apresentar os detalhes internos, e aí a gente enxerga isso, ó, aqui, ó, desenho da planta, da casinha tridimensional, o planinho cortando no meio ali, joguei esse planinho fora, essa tampinha fora, vai sobrar o quê? Vai sobrar essa imagem aqui, ó, paredes cortadinha no meio, vãos de porta abertos, porque você cortou embaixo, né? Ó, deixa eu ver onde eu tô aqui. Olha ali a porta da entrada de casa, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Por que eu não vejo essa parede de cima? Porque eu passei o corte aqui embaixo. Passei o corte aqui embaixo, então o que tá para cima sumiu. Por isso que na divisa de parede ali, ó, cadê? Aqui, ó. Na divisa
do vão da porta ali, não tem nada, né? Não tem nada, só tem o chão. Então não fica aberto, fica uma parede antes, uma parede aqui e outra parede lá. E eu não tenho a porta aqui. Claro que depois você vai simbolizar, né, o desenho da porta, o desenho das janelas. Janela é a mesma coisa, você está passando meio que no meio da janela. Então ele fica só o parapeito da janela mostrando ali, ó, a entradinha aqui. A portinha aberta, né? E aí a gente demonstra que o movimento da porta. Por isso tem essas meia-luas em cada porta aqui. Aqui tá meio, pelo menos na minha tela aqui tá meio difícil de enxergar, mas ó, dá para ver a meia-lua aqui, né? E a portinha aqui formando, certo? E aqui eu vou ter as dimensões. Quanto que eu tenho de cada medida. Olha as cotas aqui, ó. Então as cotas, ela também é fundamental nos desenhos técnicos de engenharia civil, né? Tem as cotas, distância de cada parede. Claro que engenharia civil você não vai trabalhar com unidade de medida de milímetros, certo? Você vai trabalhar em metros, certo? A Matheus fez uma pergunta interessante aqui, ó. Em um projeto de um prédio, por exemplo, eu devo fazer uma planta para cada andar? Se o prédio for, por exemplo, eu moro aqui num prédio que é 10 andares, do primeiro andar ao 10º andar, na verdade, do segundo andar ao 10º andar, é tudo igual, né? A planta é a mesma para todas. Então você vai ter uma planta geral, indicando que é do segundo ao 10º andar, é essa planta aqui, certo? No primeiro andar é diferente, porque tem um apartamento no primeiro andar lá que tem uma varandinha, pá, não sei o quê, então ali eu preciso ter uma planta específica para ele. O térreo, outra planta, então você vai ter uma planta do pavimento do térreo, uma planta do primeiro andar, uma planta do segundo ao 10º andar, certo? E mesmo assim, como a gente está falando de um imóvel aqui, que é um prédio, depois eu vou ter uma planta de cada unidade, né? Então, o meu é o final 03, então todo final 03 é essa planta, final 04 é outra planta, final 05 é outra planta, né? Então, como o prédio geralmente é espelhado, ó, eu estou no 3, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a planta 3, ela vai ser exatamente igual à planta 7. Então, final 3 e final 7 é a mesma planta. Final 1, 2, 3. Final 1 e final 5 é a mesma planta. Final 2 e final 6 é a mesma planta. E final 8 e final 4 é a mesma planta. Então você tem uma planta para cada final ali, certo? Mas aí a gente faz individuais nesse caso. Mas geralmente a gente tem uma planta para cada caso. Estou fazendo um prédio comercial, um shopping. Vai ter primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro para cada um. É uma disposição diferente, né? Então, cada um tem uma planta, certo? E vamos entender um pouquinho agora dos termos elevações, cortes e seções, tá? Isso aqui é muito parecido com o que a gente usa no desenho comum de projeção ortogonal, né? Então, a planta baixa, ela é muito parecida com uma vista superior, certo? Agora, o que é elevação, corte e seção? Elevação, ela tem a mesma ideia proposta para a planta baixa, certo? Você vai apresentar, quer dizer, desculpa, os cortes, ele vai ter a mesma ideia da planta baixa, porque você sempre vai mostrar por dentro. Eu estou falando de corte, eu estou mostrando por dentro, né? Se eu cortei nesse plano horizontal e estou olhando por cima ali, é minha planta baixa, agora imagine que eu corte na vertical aqui, ó, e eu estou olhando por dentro, né? Estou olhando ela de lado. O que eu vou ter? Eu vou ter um corte. Então, às vezes você tem, quero mostrar essa parede aqui, ó, eu passo um plano cortando aqui e olho para essa parede. Não, quero ver a parede do quarto. Então, passo um outro plano cortando e vejo outra parede do quarto. Outro desenho, né? Aqui é um desenho, lá é outro desenho. Cada corte representa um plano que você está passando ali para enxergar por dentro. Tá? Então, observem aqui vou mostrar isso aqui antes e depois eu volto lá em cima. Ó. Aqui, ó, são cortes, tá vendo? Eu tenho um corte longitudinal e um corte latitudinal, não, transversal. Corte longitudinal aqui, ó, cortei a casa de frente, da parte da frente até a parte de trás, e aí quando eu olho por dentro, ó, olha o corte que eu vou ter, tá vendo? Essa é a representação de corte, tô mostrando por dentro ali. Se eu cortar transversal, né, cortei agora de um lado até o outro, e olho para dentro, ó, você vai ter um outro corte aqui. Então, na engenharia civil, na construção civil, é comum você ter vários cortes mostrando detalhes. Por quê? Você vai mostrar esses detalhes, saber qual que é o revestimento que vai ter nessa parede, como que é feito o posicionamento aqui da porcelana ou do porcelanato, o laminado, né? Eu sempre esqueço o nome disso aqui, não é paisagismo,
diagramação, não. A posição ali, alguém vai falar para mim no chat de novo. Mas eu estava tentando lembrar essa palavra na primeira aula também, não lembrava. Mas é uma posição, você vai montar o piso, bota um ladrilho do lado do outro, vai botar um, dois e outro no meio, né? Tem um... Vamos ver se alguém já fala ali. Daqui a pouco alguém fala. Enquanto isso, o Francione perguntou aqui, ó, qual planta é usada na fundação da construção? Aí é uma planta, se eu não trouxe aqui, não está no livro de vocês, mas a gente chama de planta estrutural. Paginação, obrigado. Essa palavra eu deveria lembrar. Obrigado, pessoal. Então, no caso, Francione, a gente usa uma planta chamada de planta de fundação, planta estrutural. Aí vai ter todos os detalhes de fundação, ferragem que você vai usar, etc., para fazer essa demonstração, certo? E aí, lembra que eu falei da planta, da vista frontal e lateral na ortogonal? Né? O que é uma vista frontal e uma lateral na engenharia civil? Ela é chamada de fachada, a vista frontal, então, numa edificação, ela é chamada de fachada, certo? Eu preciso de uma fachada do prédio, então você precisa da vista frontal desse prédio, né? Eu preciso de uma vista lateral, então eu preciso de uma elevação. O conceito é o mesmo, né? Então eu vou olhar ele de frente, ó, na hora que eu olho de frente para a construção, eu estou vendo uma fachada. Na hora que eu olho de lado, né, a lateral dessa construção, eu estou olhando uma elevação. Se eu estou olhando por dentro, um plano que cortou dentro, aí eu estou olhando um corte, tá? E a elevação, ela também pode ser usada, repara que a gente tem um totem, né, uma placa ali de um supermercado, e aqui eu tenho uma elevação, estou olhando ele lateralmente, e olha que interessante essa forma de representação. Deixa eu dar um zoom aqui nesse cara, porque aqui eu tenho duas representações em uma só. Eu tenho aqui, ó, supermercado Menudo, estou olhando essa placa de lado, estou vendo a lateral da placa, né? Mas isso aqui é a frente, não, isso aqui é a lateral da placa, ela está de frente para lá, assim, ó. Então, aqui eu estou vendo a elevação da placa, e ao mesmo tempo, ó, estão vendo que reto aqui, ó, tem um outro desenho bem de frente para mim, ó. Isso é a fachada da placa. Estou vendo a placa de frente. Então são duas representações de uma única imagem. Estou vendo ela de frente aqui, a fachada dela, e mais expressivamente estou vendo a elevação dessa placa. E todas as dimensões necessárias aqui, para no caso quem for fabricar isso, geralmente isso aqui são placas de ACM que são cortadas, né? Ou sei lá, se vai ser levantado um tijolo, aqui está falando, ó, estrutura metálica treliçada revestida em chapa metálica com acabamento em aço escovado. Essa chapa metálica com acabamento em aço escovado geralmente são placas de ACM que a gente usa, né? E por dentro vai ter uma estrutura metálica que dá as informações de como que é construído essa placa aqui, né? Esse totem para fabricar ele, tá? A escalinha mostrando 1 para 25. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Por onde posso montar a atividade? Por qual app? O app chama-se Lapiseira, ou Lápis. E a tela desse app chama-se Sulfite, certo? Então, seu aplicativo vai ser a folha de sulfite, e em vez de você passar o dedo, você vai passar o lápis, e vai fazer o desenho a lápis, tá? Esse é o app que você vai usar, calma. Everaldo perguntou aqui, ó. Para cada etapa de construção deve ter uma planta? O ideal seria, né? A gente tem várias plantas separadas. Na aula passada a gente falou de desenho, diagramas elétricos unifilar. Lá eu tenho uma planta unifilar. Quando a gente está trabalhando com um BIM, que eu comentei, você vincula tudo isso, tudo num software só, né? Então você vai fazer ali, por exemplo, a planta arquitetônica no Revit, você vai fazer a planta elétrica, né? O diagrama elétrico, o diagrama hidrossanitário, tudo. Depois você vai trazer, puxando a sardinha para o Autodesk, tá? Aí você vai juntar tudo, você junta tudo num softwarezinho chamado Navisworks, ele vai misturar tudo ali, e aí você consegue verificar a interferência, se precisa furar algum pilar, alguma coisa, a gente não fura, parte estrutural, você não vai montar para depois cortar ela, né? Então você sabe onde que você tem que alterar o projeto para não dar interferência nem nada, né? Então você trabalha junto, tá? Prazo da atividade eu não sei te falar, Aguinaldo, aí a professora Thaís e a professora Aline vão saber te dizer, tá? Em viadutos é utilizada a planta baixa, é utilizado também, Alex. Viadutos é utilizada a planta baixa, né, para fazer as construções ali, e aí a gente utiliza softwares, a Autodesk tem o Civil 3D, alguma coisa assim. Eu nunca usei, tá, porque não é minha área, desenho arquitetônico, desenho civil não é a minha área, eu tenho conhecimento dela, mas eu não trabalho
nunca trabalhei diretamente, ainda mais construção de rodoviária. Eu já fiz digitalização, né? A gente pegou uma vez uma barragem lá em Itajaí, digitalizou, aplicou o BIM naquela construção que já estava feita, estava fazendo algumas outras também, aí entrou pandemia e ferrou tudo, né? Ali, ó, já sobre a atividade do prazo ali, Aguinaldo, infelizmente acho que já rodou, hein? Já foi de arrasta. Beleza. Então, elevações, cortes, seções, está aí. Aí, falei da frontal e falei da lateral. E se eu quisesse ver a superior sem corte, o que é isso? Aí a gente tem essa planta aqui, ó, planta de cobertura. A planta de cobertura, ela vai mostrar para nós a projeção superior de uma construção, né? Então, só que eu não faço o corte, eu mostro o telhado, certo? E aí, no telhado, eu vou conseguir entender qual que é a posição, a queda de água, né? Por isso que você fala um telhado de 3 águas, 4 águas, 2 águas, uma edícula. Edícula tem uma água só, é só um plano de inclinação de queda, né? Uma casinha normal, ó. Essa casinha aqui, ó, ela tem 2 águas, uma água para cá, uma água para lá. A casa lá dos meus pais tem 6 águas, 7 águas. Aí você, por favor, tem 4 águas, né? Aí você tem aqui, ó. Aí tem alguns pontos interessantes para a gente entender, aqui já na parte construtiva, tá? A gente tem, quando o telhado ultrapassa, né? Agora está se tornando uma arquitetura quadradona. Se você olhar as casas que estão saindo, estão cada vez mais quadradinhas, assim, parecendo as caixas de sapato, né? Tem gente que adora, tem gente que detesta. Enfim, você monta a sua casa do jeito que você quiser. Mas quando você tem uma casa que o telhado passa para fora das paredes ali, igual esse caso aqui da ilustração, essa distância da parede até o fim do telhado, né, esse tetinho que fica ali de laje ou de forro, ou simplesmente aberto, é chamado de beiral, certo? Então aqui eu vou passar alguns nomes para vocês. Ó. Beirais são partes do telhado que avançam para fora das paredes da edificação. Se você vai construir uma casa com o telhado exposto, sempre tem que ter beiral. Se você morrer o telhado na parede, toda chuva vai encharcar a tua parede ali, vai dar uma infiltração fodida nela, né? Então, sempre vai ter que ter um beiral. Dependendo da telha, mais ou menos distância de beiral. Meio metro, 1 metro, né? Agora, quando você faz uma construção que a cobertura não é exposta, que é aquela casinha que parece uma caixinha de sapato ali, empilhadinha, não sei o quê, que é o telhado embutido, que a gente chama, certo? Então, a gente tem uma paredinha, o telhado está aqui, você constrói uma parede nele, certo? Essa parede é chamada de platibanda. Tá? Então, o telhado tem platibanda. Você sabe que você não vai enxergar o telhado olhando a fachada dele. Você não vai enxergar o telhado, você vai enxergar só a parede indo para cima, parecendo um prédio, assim, né? Nesse caso, quando você usa platibanda, obrigatoriamente você tem que ter as calhas coletoras, porque essa água vai vazar para onde? Ela tem que extravasar para algum lugar. Ela tem que cair nas calhas coletoras que vai direcionar esse fluxo para o solo ali, enfim, para uma cisterna, se você tiver um sistema de coleta de água, né? Mas é um cara que tem se usado cada vez mais. Qual é a vantagem dela? Você não precisa investir num telhado bonito, né? Então você pode fazer um telhado com platibanda e meter uma eternitona lá, botar uma eternite, que vai dar uma queda baixa, então te economiza madeiramento, telha é comprida, é leve, é barata em comparação a outras, uma telha tégula, por exemplo, telha cimentícia e tal, né? São mais caras, mas você vai ficar uma casa quadradinha, como eu falei, aí vai de gosto, né? Vai questão arquitetônica da coisa, certo? A arquitetônica, ela esconde ali, então, como eu falei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Quando a gente tem 2 telhados, certo? Então, 2 águas que partem do mesmo ponto. Se você olhar um telhado de 2 águas, né? Aqui, ó, telhadinho aqui, cortou no meio, vai ter a parte mais alta dele vai formar uma linha, certo? Essa linha aqui, nós temos as cumieiras, né? A cumieira, então, são as capas que a gente coloca ali para fazer esse fechamento dessa união do telhado aqui em cima, certo? Lembrando que eles são horizontais, tá? E aí, se você pegar 2 telhados que estão descendo e eles se encontram aqui por dentro, né? Então, essa linha descendente aqui dessas 2 águas, ele vai formar um negócio que a gente chama de rincão, né? Ou água furtada. São 2, então, 2 telhados descendo e onde eles estão se tocando aqui, elas vão descendo, elas vão numa linha de encontro aqui. Aqui no meio a gente tem um rincão, onde geralmente a gente coloca um cara chamado de rufo, né? O calheiro vai lá e faz uma calha que não é bem uma calha fechadinha, né? Ela é
se fosse uma guia ali, você bota uma chapa, a chapa de calha ali, e a água vai escorrer por ali e vai minar lá para baixo, certo? Ou vai para uma calha, ou ela vai direcionar para uma calha. Agora, se você tem dois telhados que estão ao contrário, né? Então, em vez de eles estão fechando, eles estão abrindo, mas estão descendo. Aí você vai ter o espigão, tá? Então, o telhado vai descendo, mas ele está formando um cume ali, é um cume que vai descendo. Aí você tem um espigão. Em vez de ser um cume côncavo, ele é fechado, né, para dentro, assim, você tem o rincão, para fora o espigão, tá? Eu tenho uma foto aqui embaixo que vai mostrar para vocês, ó. O que mostra para nós a planta de cobertura? Não mostra nada por dentro, não vai mostrar divisão de nada, vai mostrar simplesmente como que é o telhado, né, a largura do telhado. O tracejado em verde representa as dimensões externas da casa, né? Aqui a linha do meio, ó, é a divisa de água, é a cumieira, tá? Divisão das duas águas aqui. E esse valor que está aqui, ó, aqui a gente tem uma seta indicando o sentido da queda da água. Então, nesse caso, as duas águas estão caindo para fora da casa, poderia ter feito cair para dentro, se fosse uma platibanda. Olha o exemplo do lado aqui, ó. Você tem dois telhados, duas águas, e para onde? Direção do fluxo de água. Não vai para fora, vai para dentro. E aqui eu tenho a calha coletora no centro, né? Aqui eu tenho uma torrezinha de caixa d'água, ó, a cota aqui sendo mais alta, né? Cota de altura. Olha as paredes da casa aqui, ó. Então a gente também tem fugiu o nome, tem um beiralzinho, mas ele fica escondido, né? Você tem essa distância, certo? Uma lajezinha aqui para fora, e essas águas elas caem para dentro. Aqui você tem um problema, né? Claro, todos têm vantagens e desvantagens. Isso aqui você tem que manter limpo, tá? Então, queda de folha, sujeira, etc., sempre vai precisar fazer uma manutenção. Não convém você montar uma casa que tenha platibanda, esse contorno todo aqui em volta é a platibanda da casa, certo? Não convém você construir uma casa dessa e meter um pé de flamboyant aqui na frente. Porque flamboyant, quem nunca viu, é essa árvore aqui, ó. Flamboyant. Isso aqui é muito comum, tem uma lá no sítio lá. Uma árvore muito bonita, né? Quando ela floresce, ela fica vermelhinha e tal. E ele tem essas folhinhas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, na época do outono, cara, essa árvore vira, né? Vou botar aqui, ó, flamboyant, outono. Ela só fica os galhos. Acho que tem que ser no inverno, então, peraí. Aqui, ó. Ela fica assim, tudo aquele monte de folha vai embora, cara. E aí você bota esse cara do lado de um telhado que precisa de calha para sair água, você mata, tocar isso aqui em top de um jeito que acabou, né? Então não é uma opção muito viável, certo? Tem que pensar nisso, tá? Vamos voltar ali. Olha essa casa aqui, ó. Essa planta. Tá, e faltou esse valor, né? O que é valor? Esse valor indica a inclinação do telhado. Geralmente a inclinação do telhado a gente trabalha por porcentagem. Sabe? O telhado tem tantos graus, não, ele tem tantos por cento de inclinação. Por quê? O ângulo ele vai variar de acordo com o comprimento que você tem do telhado. Lembra que isso aqui, ó, se formou olha a aula de cálculo agora, hein? Você tem um telhadinho de duas águas aqui, deixa eu ver como é que eu tô. Você tem um telhadinho de duas águas aqui, certo? Se eu fechar uma linha, descer uma linha reta aqui e fechar até o telhado, ó, um triângulo retângulo formando aqui, certo? E aí, essa inclinação, ela vai variar, esse ângulo, ele vai variar de acordo com o comprimento do telhado. Se o comprimento for maior aqui, se a laje for maior, vai ficar um pouquinho virado, mas tem uma porcentagem proporcional ali que vai te dar essa relação. Cada fabricante de telha, cada tipo de telha, né, vai te trazer a porcentagem aí. Se você pesquisar aqui, quer ver? Porcentagem, inclinação, telhado. Ó, esse aqui, deixa eu ver, o comprimento do telhado, né? Bem pequeno isso. Vou abrir isso aqui, uma guia nova. Esse aqui está maior. Ele mostra como calcular. O pé direito do telhado, ó, 30%. Se tiver um comprimento aqui de 7 metros, a altura vai ser 2,10. 32%, 2,56 a altura. Então, você vai fazendo, se for 30%, né, é 30% do comprimento.
Eu sempre me enrolo para explicar esse negócio aqui, porque vou pegar esse cal. Eu queria que mostrasse cada tipo de telha, não sei se não é tão simples de achar, achei que fosse mais simples. Mas aí você vai olhar, dependendo do tipo da telha aqui, você tem uma tabelinha de inclinação. Vocês pesquisam com calma aí, não tomar muito tempo, não. Mas cada telhado, o telhado alemão, cara, nossa, a inclinação dele é. Tá aqui, ó. Telha, não sei se é alemão o nome. Telha alemã. Ó a inclinação desse telhado, ó. Vai lá, quem é de Blumenau aí, vai na Vila Germânica, olha aquele telhadinho lá. Olha a inclinação que tem que ter, né? Telha germânica, que chama, telha alemã, telha germânica. Agora você bota uma telha romana. Não, filho. Toda não. A telha romana, você vê que a inclinação já não é tão acentuada, né? Ó, o espigão aqui, ó. Isso aqui é um espigão, certo? E se eu tiver duas águas encontrando, vamos ver se aparece algum rincão aqui pra gente ver. Ó, cumieira. Aqui, ó, rincão, essa parte aqui. Espigão, essa parte aqui, tá? E aqui em cima, cumieira. Lá em cima, cumieira, ó. Rincão aqui, né? Ó. Então, se pegar eternite, ó. Vamos ver se tem uma casinha para eternite. Você vê que é mais suave a casa, né? Ela fica bem baixa a inclinação, 10%, se não me engano. A inclinaçãozinha de eternite bem pequena, né? Beleza. Como que não cai? O que não cai? Uma telha da outra? Elas são fixadas, né? Ela tem as garrinhas de encaixe, você vai construir ali as ribas, vai fazer o ripado do telhado, ela vai encaixando numa outra. Em alguns Estados Unidos, mas tem um método construtivo que é diferente. A telha deles não é uma telha, parece uma borracha assim desenhada. O cara vai colocando, tá, vai pregando, né? Vai pregando com prego pneumático ali. 5 metros de comprimento seria 1,5 metro a parte mais alta da cobertura. Isso, exatamente 30%. Né? Essas telhas são calha canal dita no meio, realmente amarradas, isso. Respondendo a Josiane. Aí vamos terminar nosso slide aqui. Tá aqui, ó, você tem um exemplo, né, de várias águas e tal, certo? Aí, essa parte não está no livro de vocês, tá? Isso aqui é um extrinho que eu gosto de trazer para vocês, que são outros tipos de planta, um chamado de layout técnico e layout humanizado, tá? Então, isso aqui é mostrado mais em design de interiores, mas, cara, eu acho muito interessante para vocês aprenderem também. O que é o layout técnico? O layout técnico, ele vai pegar a planta da casa e vai dispor os móveis lá dentro, né? Então, ele vai mostrar a disposição dos móveis. Mas repara que nessa disposição eu não tenho nada de textura, eu só tenho posição aqui, ó, da cama, da poltrona, da mesinha, né? Isso aqui é uma edículazinha, edícula não, desculpa, uma kitnetzinha aqui, ó, né? Então você tem a geladeira aqui, você tem a cozinha, a pia, a mesinha, né, com 4 cadeiras, uma poltroninha e a cama, e o banheiro, né? O vaso sanitário, aqui é uma área de técnica e tal, de tubulação, a piazinha e o box, certo? Então seria aqui a planta arquitetônica, não tem nada colocado, e aqui você tem os móveis, né? Aqui são os armários que foram posicionados aqui em cinza. Então reparem a planta arquitetônica em comparação com a planta layout, né? Ou a planta técnica, o layout técnico dela. Você vai trazer e mostrar como que é. Eu, por exemplo, quando estava construindo a casa com meus pais lá, o que a gente fez? A gente mediu todos os móveis que tinha, né? Desenhamos uma planta tudo na mão, na época, faz mais de 20 anos isso. A gente desenhou uma planta toda na mão ali numa folha, e aí medimos todos os móveis e recortamos um monte de quadradinho, colocar cama, armário, guarda-roupa, não sei o quê. Aí você ia colocando esses quadradinhos ali, espalhando em cima da planta, falando, vai ficar melhor aqui, não, vai ficar mais legal, né? Tudo isso antes de começar a construir. Fala, não, peraí, o quarto tá pequeno para todos esses móveis. Então, ou eu tiro os móveis ou aumento o quarto, né? A história da galinha lá, que tava brigando porque ou aumenta o calibre ou diminui o ovo, né? Então você resolve o que você quer fazer. Ó, aqui você já tem uma planta técnica, né, um layout técnico já com uma sombra ali, uma cor ou outra coisa, mas nada muito demais. Né? Botar um tapete aqui embaixo da cama e tal, certo? E aí o layout humanizado, aí já é um layout que vai trazer textura, ele vai trazer calor na sua planta, certo? Não é um negócio, um robozão lá. Então, o objetivo é permitir visualização de ambientes acabados e prontos para morar. Layout humanizado, vocês vão ver, por exemplo, tá construindo um prédio, o cara te convida para ver um imóvel todo decorado, né? Então ele vai mostrar a decoração que tem. Olha que exemplo legal que eu trouxe para vocês aqui, ó.
Esse aqui é um exemplo de layout humanizado, 2 exemplos aqui, né? Então, repare que a gente tem as cores isso aqui, para quem não entendeu por que é tão coloridinho assim, porque esse aqui essa planta aqui é da casa dos Simpsons, né? Ó, 742, terraço sempre verde, Springfield, né? Então, essa aqui é a casa dos Simpsons, ó. Você tem o primeiro pavimento aqui embaixo, ó, do lado direito, primeiro pavimento, a entrada aqui, certo? A garagem, né? Tem um barzinho na garagem, porque eles pegaram o episódio lá que os caras foi tocar lá. E o Homer montou um bar. Mas você tem aqui, ó, as salas, né? A entradinha aqui, a escada subiu, vai para o segundo andar, ó. Quarto do Homer, o quarto da Liz, o quarto do Bart, o quarto da Meg aqui. Um banheiro lá no fundo e tal. Então tem toda a disposição ali, as cores. Mas se a gente voltar para um lado mais sério, ó, isso aqui é um layout humanizado de uma casa. Você tem todas as texturas, você tem iluminação, ó, pontos de sombra, etc., que vai te dar mais realidade para o que é, né? E aí, galera, a gente encerra então a nossa aula. Ó, deu certinho o tempo, certo? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui que eu não pulei, tá? Pregadeira, pinadora e grampeadeira, né? Então, plantas de apartamento geralmente divulgam assim na hora de compra. Exatamente, para você já ter uma ideia de como que é, né? Como que vai ficar e tal. Instalações fotovoltaicas, contamos números telhas bem antigos, isso aí é complicado, né? Top. Beleza, então. Aí, falando lá da compra do imóvel, né, que você mostra, hoje também a gente trabalha muito com planta virtual. Então, hoje você pode fazer uma forma que o usuário coloca um óculos VR, né, que é de realidade virtual ali, ou realidade aumentada, e ele consegue enxergar o ambiente. Então, é como se ele estivesse andando dentro da planta. Ou ele entra dentro do imóvel ali, coloca esse óculos e consegue vendo ele todo decorado, para ter uma ideia. Então, a tecnologia ela está aí para ajudar vocês cada vez mais, sejam amigos da tecnologia, né? As próprias plantas, a gente tem planta de serviço, eu quero furar aqui, onde está passando a tubulação do ar-condicionado, não sei o quê. Então, as casas mais modernas, as construções modernas, já metem um QR Code lá no quadro de distribuição dos disjuntores, você acessa aquele QR Code ali, e aí você com o celular você consegue ver onde que está passando os eletrodutos, onde está passando os tubos de gás, de água, etc., de esgoto, para saber exatamente onde que vai furar ou não, né? E isso é bem legal, cara. Pesquisa na internet, vocês vão ver aí, muita coisa. Beleza? Pessoal, eu vou me despedindo de vocês, agradeço a todos pela participação, por estarem aí até as 10, né, que não é fácil. E semana que vem a gente volta, então, com a nossa... Aí eu vou dar uma introdução ao AutoCAD para vocês, nas próximas 2 aulas, né? Vou falar um pouco de AutoCAD, vou trazer um pouco de SolidWorks, também vou pegar alguns softwares que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu vou aprender a mexer? Cara, você vai aprender o básico aqui e tal, mas não vai virar especialista. Você vai entender o funcionamento desses softwares, tá bom? Forte abraço para todo mundo e até mais.